Meus irmãos, nós vamos iniciar o nosso estudo bíblico dessa tarde e eu os convido a que leiamos Juízes capítulo 16, do versículo 4 até o versículo 22. Juízes 16, do versículo 4 até o versículo 22. A palavra do Senhor diz assim: Depois disto aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: Persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim o subjugarmos, e te daremos cada um 1.100 siclos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: Declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que poderias ser amarrado para te poderem subjugar? Respondeu-lhe Sansão: Se me amarrarem com 7 tendões frescos, ainda não secos, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Os príncipes dos filisteus trouxeram Dalila 7 tendões frescos que ainda não estavam secos, e com os tendões ela o amarrou. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Então ela lhe disse: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Quebrou ele os tendões como se quebra o fio de estopo a chamuscada. Assim não se soube em que lhe consistia a força. Disse Dalila a Sansão: Eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderias ser amarrado. Ele lhe disse: Se me amarrarem bem com cordas novas, com que se não tenham feito obra nenhuma, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Dalila tomou cordas novas, o amarrou e disse-lhe: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Ele as rebentou de seus braços como um fio. Disse Dalila a Sansão: Até agora tens zombado de mim e me tens dito mentiras. Declara-me, pois, agora, com que poderias ser amarrado? E ele lhe respondeu: Se teceres as 7 tranças da minha cabeça, como a urdidura da teia, e se as firmares como pino de tear, então me enfraquecerei e serei com qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, tomou ela as 7 tranças e as teceu como a urdidura da teia, e as fixou com um pino de tear e disse-lhes: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono e arrancou o pino e a urdidura da teia. Então ela lhe disse: Como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda me declaraste em que consiste a tua grande força. Importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando, apoderou-se da alma dele a impaciência de matar. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: Nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se vier a ser rapado, e se ia de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: Subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então o príncipe dos filisteus lhe subiram a ter com ela e trouxeram com eles o dinheiro. Então Dalila fez dormir a Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E tendo despertado ele do seu sono, disse consigo mesmo: Sairei, ainda esta vez como dantes, e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze e virava um moinho no cárcere. E o cabelo de sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Meus irmãos,
Nós precisamos aprender com Sansão, na verdade, aprender com os erros de Sansão, algumas lições, e entre elas, aquilo que a palavra de Deus nos diz, que a amizade do mundo é inimiga de Deus. A amizade do mundo é inimiga de Deus. Sansão, ele se tornou amigo dos filisteus. Tomou por mulher uma mulher dos filisteus. Confiou cegamente naquela mulher. Mais uma vez, ele descumpriu o voto, não é? Do nazireado dele. Nós temos que ter cuidado, meus irmãos, com o nosso envolvimento com o mundo, né? Nós, às vezes, nos envolvemos de tal forma com o mundo que ficamos cegos. A amizade com o mundo nos cega muitas vezes. A amizade com o mundo muitas vezes nos impede de ver, de enxergar os riscos que nós corremos. O mundo sorri para nós, o mundo nos abraça, o mundo nos acolhe, o mundo nos chama de amigos, o mundo nos convida a sentar à mesa com eles, mas nós precisamos nos lembrar do que nos diz a palavra de Deus no Salmo 1, que bem-aventurados são aquele que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Nós podemos ter amigos que pertençam ao mundo, mas nós não podemos ser amigos do mundo, né? E dos seus valores. Nós precisamos ter esse limite, essa linha muito tênue, saber exatamente até onde nós podemos nos envolver ou onde nós devemos nos envolver com as coisas deste mundo perdido. A segunda lição, meus irmãos, que a palavra do Senhor nos dá é que nós não podemos colocar as nossas emoções à frente da razão. As nossas emoções, elas não podem estar postas à frente da razão. Sansão estava ali, vivendo um momento de prazer. Afinal, ele tinha uma bela mulher à sua volta, ele tinha todos os prazeres que o mundo podia lhe oferecer, e ele nem se deu conta que por várias vezes, que não foi apenas uma vez, essa mulher insistiu em saber onde estava a sua fraqueza, onde estava o segredo da sua força. Ele enganou a primeira, enganou a segunda, a terceira, enganou. Mas em um determinado momento ele não resistiu, ele cedeu e contou para ela onde estava o segredo da sua fraqueza. A amizade com o mundo também faz isso, meus irmãos, faz com que nós nos desnudarmos diante do mundo, contarmos as nossas fraquezas ao mundo, não é? Nós colocamos a nossa emoção à frente da razão. Há momentos na nossa vida em que nós não podemos colocar o coração à frente da razão. Nós precisamos, meus irmãos, ter a capacidade de pensar, de avaliar algumas vezes, de nunca decidir pura e simplesmente com a emoção. Nós não podemos prometer nada quando nós estamos muito felizes. Nós somos inconsequentes. E nós também não devemos brigar ou tomar decisões quando nós estamos aborrecidos. A razão tem que andar muito ao lado da emoção. E Sansão ali estava tão loucamente apaixonado por aquela mulher, se deixou envolver de tal maneira pela emoção que deixou de lado a razão. E aí Sansão se perdeu. E aí, meus irmãos, a terceira lição que o texto nos dá é que existem muitas coisas, para algumas coisas na vida não tem volta. Nem sempre nós vamos conseguir fazer com que as coisas fossem ou sejam como eram antes. Existem coisas que vão e que não podem mais mudar.
Sansão, no final, nós vamos ver lá no final do texto, né, na sequência que vai a partir do versículo 23 até o versículo 31, nós vamos ver que Sansão, ele teve os seus olhos vazados, ele girou uma roda de moinho no cárcere, ele foi ali, depois posto ao lado daquelas duas colunas do templo, ali ele orou ao Senhor, pediu a Deus que lhe desse mais uma chance, que ele recuperasse a força novamente. Deus permitiu que ele recuperasse a força novamente, mas ali Sansão morreu. Naquele momento Sansão morreu. Ali ele, com a força que Deus lhe deu, ele derrubou o templo, matou ali os sacerdotes, os líderes dos filisteus, mas ele morreu junto. A força lhe foi devolvida, mas a vida já não era mais como era antes. Ele já não tinha mais tempo para recuperar o tempo perdido. Ele já não tinha mais oportunidade de consertar os erros que cometeu. E na nossa vida também é assim. Nós não podemos nos deixar guiar pela razão, porque muitas vezes nós não vamos ter a oportunidade de recuperar o tempo perdido, de consertar aquilo que perdido foi ao longo do tempo. Por isso, meus irmãos, nós precisamos seguir sempre com sabedoria a orientação que nos dê a palavra de Deus. Precisamos, meus irmãos, evitar a amizade com o mundo. Precisamos, meus irmãos, não dar uma importância maior às emoções do que damos à razão. E precisamos entender que precisamos fazer essas coisas, porque muitas vezes as coisas não serão mais como foram em outro momento. As oportunidades não serão as mesmas. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, nessa tarde, e que nós tenhamos a compreensão destes fatos. E tendo a compreensão destes fatos, nós possamos seguir segundo a orientação que nos dá a palavra de Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por este momento, Senhor Deus, especial, de oração, de meditação na Tua Palavra, Senhor. E permita-nos, ó Deus, que possamos seguir a orientação da Tua Palavra, sem nos deixar envolver cegamente pelas coisas do mundo, sem nos deixar envolver, ó Deus, ou construir amizades com o mundo. Que possamos, ó Deus, não dar ouvidos apenas às emoções, mas considerar razoável, Santo Deus, aquilo que a razão nos dá também. Que possamos entender, Santo Deus, que é preciso viver assim para não perder mais tempo, Santo Deus. Porque a oportunidade de consertar, de fazer com que as coisas sejam como antes, ela pode não voltar na nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, abençoa-nos, guarda-nos e dá-nos a Tua paz. Atende a nossa oração, nós te oramos, em nome de Jesus, que nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.